Boa noite a todos e a todas. Boa noite também quem está aqui presente. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar com uma oração pedindo que Deus nos ilumine nessa noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, antes de começar, eu quero pedir se todos vocês estão conseguindo assistir bem, escutar bem. Então, quem está escutando, por favor, me dê um retorno nas mensagens, se também a configuração está tudo em ordem, porque tivemos problemas aqui nos nossos aparelhos, estamos fazendo através do celular. Bom, pelo jeito aqui o Luiz, a Jerusa, o André, todos me deram ok. Muito bem, estamos no nosso 10º encontro do nosso estudo bíblico. E hoje, então, eu convido a todos a pegarem o seu Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 19. Então, capítulo 3, versículos do 7 ao 19. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão, vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha! Hoje vamos falar sobre os santos e santas, nossos irmãos, que estão em comunhão com Deus. Então agora no início, aqueles que quiserem colocar a mensagem no Facebook, qual que é o santo ou santa da devoção de vocês? Vão escrevendo, o meu é Santa Teresa, São Bruno, Santa Faustina. Vamos colocando o santo, porque à medida que vamos colocando, estamos pedindo que eles intercedam por nós nesse encontro. Também eu vou passar o meu e-mail, que é Diego Betoni, tudo junto, Diego Betoni, com 2T e no final, @gmail.com. Então, diegobetoni@gmail.com.
e vocês podem me enviar esse e-mail durante a semana, contando um pouquinho como está o estudo bíblico. Também, se vocês querem compartilhar comigo sobre o santo da devoção de vocês, ou dar também um testemunho de algo que aconteceu a partir dos estudos bíblicos, então me envie esse e-mail que eu vou, né? Eu estou meio enrolado agora porque foi tudo meio correndo, né? Mas depois eu ponho embaixo bem direitinho. Muito bem, então vamos começar. Estou vendo aqui Santo Expedito, e pouco a pouco vão colocando então os santos da devoção de vocês. Muito bem, no Evangelho de São Marcos, do capítulo 3, do versículo 7 ao 19, podemos reparar como tinha, primeiro, uma grande multidão que seguia Jesus. Depois, vemos que tinham os espíritos imundos, os demônios, que diziam para Jesus: tu és o Filho de Deus. Eles sabiam muito bem quem era Jesus. Eles sabiam. E também a gente já viu em outros encontros que não adianta só saber que Deus existe. Os demônios também sabem que Deus existe, mas isso não faz deles, né, criaturas boas. Então, de um lado tinha a multidão, tinha os demônios, e depois diz que Jesus subiu no monte e chamou os que ele quis para ficar na sua companhia. Então, percebemos que, claro, aqui fala na vocação dos apóstolos, mas também o convite para viver na sua companhia, em comunhão com ele. Todos nós temos a nossa vocação e temos o chamado de estar perto de Jesus. Muito bem, o que significa esse estar perto de Jesus? O que significa a santidade? Antes de mais nada, santo significa estar separado. Em outras palavras, foi escolhido para estar com Deus, mas também tem um sentido de divino. E só Deus é santo, é divino. É claro que na língua hebraica não existe o superlativo, por exemplo, santíssimo. Então eles usavam aquela forma de dizer santo, 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 que inclusive permanece na liturgia, também na língua portuguesa, porque na língua hebraica não tinha nessa palavra o superlativo, santíssimo. Então eles usavam santo, santo, santo para dizer que só Deus é divino. E quem são os santos, queridos irmãos e irmãs? São aqueles que vivem em comunhão com Deus. É à medida que estamos unidos a essa divindade. Então, quem são os santos e santas? E todos nós somos chamados. Agora a gente vai conversar bastante sobre esse tema de estar na companhia de Jesus. É que à medida que estamos e ficamos perto de Deus, estamos unidos à divindade. Então essa graça de Deus, essa presença de Deus está com cada um de nós. Por exemplo, eu durante esse encontro vou falar diversas vezes sobre o exemplo de vários deles. A presença de Deus na vida deles. Tem um fato na vida de Santa Rosa de Lima, que era contemporânea de São Martinho. E diz São Martinho que a primeira vez que se encontrou com Santa Rosa de Lima, ele caiu de joelhos. Quando viu, a primeira vez que viu ela passar, São Martinho caiu de joelhos, porque sentia a presença de Deus naquela pessoa.
Então, realmente a santidade é essa comunhão com Deus, é a presença de Deus, a pessoa vai se tornando íntima, em companhia com Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um santo, de estar perto de um santo. Claro que todos nós somos chamados, mas eu quero falar aqueles que já foram canonizados pela igreja, ou que eram pessoas muito boas. Ou até mesmo na nossa vida, quando a gente se encontra com uma pessoa que está próxima de Deus, a gente sente uma coisa diferente. A gente sente. Eu tive a oportunidade de me encontrar com duas pessoas. Uma foi o cardeal Vantuan. Tenta conhecer a vida dele. Ele está agora em processo de beatificação. Impressionante. A pessoa perto sentia algo diferente. Sentia essa presença de Deus. A outra pessoa foi o Papa João Paulo II. Eu tive a oportunidade de ser, vamos dizer assim, coroinha do Papa João Paulo II, quando eu era seminarista em Roma, na missa da Páscoa. E eu me lembro quando cheguei na sacristia, lá na Basílica de São Pedro, e a gente ajudou ele a se revestir para a Santa Missa, a primeira vez chegar perto dele, a pessoa sente algo diferente. Né? Não é aquela pessoa em si, mas é a presença de Deus naquela pessoa. E a santidade nos leva a estar tão próximos que somos, agora me vem esse exemplo, como uma casa de vidro, quando chegamos a tal santidade, que percebemos esse Deus que está no coração deles. Já muitas vezes, eu digo por mim, na minha vida, a gente pelos pecados, etc., Deus está no nosso coração, mas é difícil às vezes as pessoas se encontrarem diretamente com Deus, vamos supor, na minha vida. Mas na presença dessas pessoas. Eu tenho certeza que vocês, também eu comentei do Papa João Paulo II, que eu tive essa graça de estar com ele, também esse cardeal Vantuan, mas quantos de nós, por exemplo, na presença de uma avó, da nossa avó, né, a gente sentia que tinha algo diferente. Vamos supor, aquela avó que realmente estava em companhia com Deus. Ou aquele padre, ou aquela freira, ou aquele leigo que tem uma vida de oração. A gente sente. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então, o que é santidade, Padre Diego? É justamente estar em companhia com Jesus. Todos nós somos chamados a estar nessa companhia. Agora cabe a nós aceitar ou não. E vamos ver nesse encontro como os santos aceitam. E realmente eles podem, vamos dizer assim, sentir essa experiência de São Paulo. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E as pessoas se encontram, claro, com a pessoa do santo. Não é que Deus tira, né, a nossa personalidade, as nossas características, mas, vamos dizer assim, nós somos um canal aberto da graça de Deus. Bem, vamos continuar. No Catecismo da Igreja Católica, temos sobre o creio, aquilo que nós acreditamos. E no Catecismo da Igreja Católica, no número 947, fala daquele momento quando nós rezamos o creio, e vocês sem dúvida se lembram, porque rezam com frequência, pelo menos na missa do domingo, né? E tem uma parte do creio que diz: creio na comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. E o que seria, Padre Diego, essa comunhão dos santos? Aqui o Catecismo da Igreja Católica nos diz, número 947. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer
que existe uma comunhão dos bens na igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz através dos sacramentos da igreja. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Olha só, essa comunhão que significa que todos nós formamos um só corpo. Temos essa comunhão com Deus. Então, lembram daquele encontro quando comentamos que Deus nos criou como família? Que Deus quer que vivamos a solidariedade, a fraternidade. Então Ele quer que um ajude o outro. Lembra quando eu falei até nas coisas materiais? Não é verdade? O ser humano sempre necessita um do outro. E também na vida espiritual. Ah, mas por que eu posso pedir diretamente para Deus? Claro que você pode pedir diretamente para Deus. Mas Deus gosta quando a gente reza um pelo outro. E o que é a comunhão dos santos? Que também os santos, aqueles que já estão no céu, também rezam por nós. Ah, mas padre, dá para ser direto, porque quem faz o milagre é Deus. É claro que é Deus, mas na lógica de Deus, Ele quer que um dependa do outro, que um reze pelo outro, que um sinta alegria pelo outro, e também que sofra pelas dificuldades do outro. Deus nos quer como família. Ele é o Pai nosso. Por isso a intercessão dos santos é uma coisa importante, porque Deus quer que toda a igreja triunfante, aquela que já está no céu, a igreja purgante, aquela que está no purgatório, e a igreja militante, aquela que está aqui ainda no mundo, tenha essa comunhão, porque participamos do mesmo membro, da mesma vida, do mesmo corpo de Cristo. Estão entendendo? Estamos unidos. Deus nos quis unidos. E se eu realmente não sou mais santo, em outras palavras, não estou mais junto com Deus, eu também afeto meus irmãos. Eu tenho a minha liberdade. Se eu não sou uma pessoa boa, outros vão sofrer por isso. Ah, mas Deus não faz nada? Deus nos deu a liberdade, mas nos fez juntos. Agora, se eu chego a ter a bondade, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá, quantas pessoas não são beneficiadas? Então, estamos juntos. Não é indiferente o bem e o mal que fazemos. Não é indiferente. E estamos para nos ajudar. Então, tem essa solidariedade. Uns rezando pelos outros. E sentindo essa alegria um pelos outros. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, que é santa e doutora da igreja, no livro que se chama O Diálogo, que era o diálogo, é uma santa mística, e ela conversava com Deus Pai, e ela notava. E tem aqui, nesse diálogo, ela comenta a felicidade celeste quando uma pessoa chega no céu. Olha só, eu vou ler agora Santa Catarina. Cito o que ela diz. E, na verdade, aquilo que Deus Pai comentou para ela. Não penses que a felicidade celeste seja apenas individual. Não. Ela é participada por todos os cidadãos da pátria, homens e anjos. Quando chega alguém à vida eterna, todos sentem sua felicidade, da mesma forma como ele participa do prazer de todos. Não no sentido que os bem-aventurados, aqueles que já estão no céu, progridam
ou se enriqueçam, pois todos são perfeitos e não precisam de acréscimos. É uma felicidade, um prazer, um júbilo, uma alegria que se renova interiormente, ao tomarem eles conhecimento da riqueza espiritual do recém-chegado. Todos compreendem que ele foi elevado da terra à plenitude da graça por minha misericórdia. Naquele que chegou, todos se alegram, gratos pelos dons de mim recebidos. Eu comentei isso aí para ver como existe essa comunhão, até mesmo quando uma pessoa chega no céu, todos sentem a felicidade que ela está sentindo e ao mesmo tempo ela sente ainda a felicidade de todos que estão lá. E nós que ainda estamos nesse mundo, pois os santos também estão rezando por nós. E nós também somos chamados à santidade. Então, nesse primeiro momento, e até eu peço desculpa porque com todos os acontecimentos aqui, né, e eu ainda não sou santo, né? A gente fica muito ansioso e aí não funcionava um computador, não funcionava outro, e agora estamos fazendo com o celular, então eu comecei assim muito ansioso. Então agora pouco a pouco estou me acalmando. Mas bem, o importante é que no início do nosso estudo percebemos que só Deus é santo, só Deus é divino. Agora bem, aqueles que estão na sua companhia participam da vida em Cristo, dessa divindade. Estão em comunhão. Quanto maior é essa comunhão, mais unidos a Deus e, portanto, mais santos. Agora é claro, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos buscar a santidade por orgulho. Uma vez um padre me disse, cuidado, padre Diego, não podemos buscar a santidade por orgulho. Sabe aquela pessoa que diz, eu quero ser santo, por quê? Para só se achar, agora cheguei, agora eu tenho Deus? Não. A santidade, outro padre uma vez me explicou, é como uma parede que você vai pintando e você não pode olhar para aquilo que está pintando, se vangloriar. No momento que você olha, se apaga tudo. Tem que ter muita humildade. Então, a pessoa que é santa, ela nem se preocupa em ser santo. Ela se preocupa em amar a Deus e amar o próximo. Não é ela que diz eu sou santo. Não é isso. Né? Mas o termo santo significa essa comunhão com Deus. E a igreja, isso que eu acho maravilhoso, preza por esse espírito de família. E que bonito que os nossos irmãos, porque somos todos irmãos e irmãs em Cristo, alguns irmãos passaram por esse mundo fazendo o bem. Muitos passaram por esse mundo fazendo bem e estão nesse mundo fazendo bem. Alguns deles, a igreja coloca como exemplo. Então, quem são os santos? Não estão para serem adorados, porque só adoramos a Deus, mas estão para serem exemplos, mas também intercessores, porque um reza pelo outro. Não é verdade que eu posso pedir oração para vocês? Claro que posso. Então, eu não posso pedir a oração para Santo Antônio, para São Francisco? Eles já chegaram à pátria. Então, eles realmente sabem aquilo que a gente necessita de cara à eternidade. Muitas vezes eu posso aqui pedir para Juliana, reze por mim. Vai rezar, claro, movida pelo Espírito Santo, mas muito mais a um daqueles que já chegou na pátria celeste. Já sabe aquilo que a gente precisa também para chegar lá. Eles sabem o caminho, e o caminho é Cristo. Então eles sabem aquilo que nos aproxima mais de Cristo. Muito bem, então a primeira coisa que eu queria deixar claro é que a santidade é essa comunhão com Deus. A segunda coisa, que é muito interessante,
é que a graça não destrói a nossa natureza humana. Ela eleva a nossa natureza. Padre Diego, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso por quê? Porque a santidade não é igual para todos. Olha só que interessante. Deus não destrói a nossa personalidade, o nosso modo de ser. Porque isso foi dado por Deus, é uma riqueza. Tanto é assim, observem, como os santos não são todos iguais. Santa Teresinha não é igual ao Padre Pio, que não é igual a São Francisco, que não é igual a Santo Antônio, mas todos eles são santos, estão em comunhão com Deus, mas cada um com suas características. Padre Diego, então, o que é a santidade? Eu vou dar um exemplo aqui. É como o sal. Sabe quando você coloca um sal no alimento? Vamos supor na batata, coloca o sal na batata. Quando você coloca o sal na batata, a batata passa a ter sabor de cenoura? Sim ou não? Não. O que o sal faz? Ressalta o sabor da batata. Se coloca na cenoura o sal, a cenoura passa a ter sabor de batata? Não, ressalta o sabor da cenoura. Então o que a santidade, a graça de Deus faz? Ressaltar o melhor de nós. Então nós não somos chamados a ser São Francisco de Assis. Nós somos chamados a ser Santa Ana, São Tiago, estou usando aqui o nome de alguns que estão aqui, ou São Diego. Cada um é único para Deus. E a gente repara nisso no Evangelho. Olha só que interessante. Que nos diz assim: escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Tiago. Depois temos aqui Mateus, Tomé. Cada um deles é diferente. Olha o que era Mateus, cobrador de impostos, depois que se converteu, gostava de fazer festa, janta, chamou Jesus para jantar, devia ser uma pessoa assim bem, extrovertida. Já, por exemplo, Tiago e João, que eram irmãos, olha só que interessante, colocaram, e aqui nos diz, aos quais pôs o nome, foi Jesus que colocou esse apelido, de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E eu vou comentar daqui um pouquinho sobre isso, que Tiago e João, eu acho que eram tremendos, um temperamento forte, um temperamento fortíssimo. Temos aqui, por exemplo, Simão, que era zelota, e zelota, eles eram um grupo que não aceitava a dominação estrangeira, até eram meio violentos. E os próprios judeus, os fariseus, consideravam eles subversivos. Então imagina, chamou um desses para ser apóstolo. Tomé, que estava sempre, sempre desconfiado. Então cada um tem a sua personalidade. Cada um tem suas características. E nós também devemos ser, como nos diz Jesus no Evangelho, sal na terra. Nós também devemos não querer que os outros pensem como nós, sejam como nós, mas devemos ser sal. Em outras palavras, ressaltar o melhor dos nossos irmãos. Olha só que interessante. Então, a graça de Deus não vem destruir a nossa natureza humana, mas vem a dar um sentido ainda muito mais maravilhoso, a ser aquilo que Jesus desejou para cada um de nós. O que é a santidade, Tiago? É você chegar a ser aquilo que Deus sonhou para ti, com as suas características. Porque se Ele criou você com esse temperamento, com o modo de ser que você é porque Ele lhe ama dessa maneira, Ele criou dessa maneira. Só que Ele quer a excelência, Ele quer o melhor de você. Porque quem ama quer o melhor do outro. Pois isso é santidade.
A graça de Deus, essa comunhão com Deus, vem nos tornar melhores, pessoas melhores. Também percebemos que a santidade não importa a idade. Olha só, não tem santos com 12 anos, 14 anos, como São Domingos Sávio, não, Santa Maria Gorete, não tem Santo Agostinho, que dizia, tarde te amei, porque conheceu Deus só, né? Muito mais tarde na sua vida. Temos Santa Teresinha, que era uma jovem do menino Jesus. Então a santidade é esse encontro com Deus, e eu diria a sabedoria. Padre Diego, o que é sabedoria? Sabedoria não é nem inteligência e nem experiência. Inteligência é algo que nós com o tempo, né, que aprendemos, com a nossa razão, é o nosso conhecimento. E é uma coisa muito boa. A experiência nós recebemos através do tempo. Mas São Domingos Sávio tinha 14 anos, eu acho, quando morreu, e é santo da igreja. Então ele não tinha muita experiência. De repente não aprendeu tantas coisas, não era assim aquela inteligência. Mas todos os santos têm sabedoria. Padre, o que é sabedoria? É saber as coisas desde Deus. Essa comunhão com Deus que nos faz ver todas as coisas desde Deus. Então o santo pode ser mais inteligente ou menos inteligente. Pode ter mais experiência ou menos experiência. Mas todos eles têm sabedoria. Porque é a união com Deus e ver todas as coisas com o olhar de Deus. A sabedoria. Então não importa a idade. E eu comentei sobre São Domingos Sávio. E eu vou falar uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem a vida de Dom Bosco, o fundador dos Salesianos. Uma pessoa incrível, um italiano. Realmente é um dos santos, não tem santo mais importante que outro, mas vamos dizer assim, um dos mais conhecidos no mundo, Dom Bosco. E ele ajudava as crianças pobres. E uma dessas crianças se chamava São Domingo Sávio. E olha só que interessante, já que estamos falando em santidade. Teve um momento que Dom Bosco reuniu a criançada e disse, olha só, escrevam num papelzinho o presente que vocês querem ganhar. O presente que vocês querem ganhar, que eu vou fazer todo o esforço para poder conseguir esse presente para vocês. E aquela criançada começou a escrever, quem não sabia escrever pediu para que outro escrevesse, em bilhetinhos. E agora eu vou abrir um parêntese e pergunto para vocês, qual que é o presente que vocês pediriam para Dom Bosco? Qual que é o presente que vocês pediriam? Pronto, fecho o parênteses. Muito bem. Chegou de noite, Dom Bosco começou a abrir os papelzinhos, um a um. Então tinha um que pediu não sei quantos quilos de doce. Ele conta. Outro que pediu um brinquedo. Já nem sei, assim, começou a pedir tantas coisas, né? O que você pediria de presente? Ah, eu quero não sei quantos quilos de doce, de um brinquedo, não sei o que. Ele foi abrindo. De repente, ele conta isso nos escritos dele, que ele abriu um papelzinho de um tal Domingos Sávio. Vocês sabem o que estava escrito nesse papelzinho? Eu acho que ele tinha 11, 12 anos de idade. Dom Bosco, como presente, eu peço que você me ajude a ser santo. Olha só, o presente que ele pediu. Diz que Dom Bosco, quando leu aquele papel, não acreditou que uma criancinha, né, fosse pedir isso para ele. E Dom Bosco presenteou ele ou não? Escreveu para ele o presente. Disse assim, Domingos Sávio,
Se você quer ser santo, você precisa 3 coisas. Primeira, fazer o bem. Segundo, ser feliz, alegre, com sorriso. Terceiro, cumprir com os teus deveres de estudante. Estudar. Cumpre essas 3 coisas que você vai chegar a ser santo. Domingos Sávio morreu com 14 anos, com fama de santidade, era uma criança incrível. Leiam a história de São Domingos Sávio, uma coisa incrível. E Dom Bosco, que tinha as revelações, chegou a ver ele no céu, e ele foi canonizado. São Domingos Sávio é santo. Então, recebeu o presente, cumpriu com o presente de Dom Bosco. Fazer o bem, ser alegre, como diz aquele santo, um santo triste é um triste santo. Ser alegre, com sorriso, e cumprir com o seu dever. No caso dele, era a escola. Então, estudar bem. Cumpre essas 3 coisas. Olha só. Então, uma dica de Dom Bosco. Mas quantos de nós, quando eu falei que presente a gente pediria, já estávamos pensando no carro, na moto, né? Ou na saúde, ou sabe lá em quê? Que são tudo coisas boas, né? Mas São Domingos Sávio pensou mais alto. Chegar no céu, ser santo, amigo de Jesus. O que eu faço para ser amigo de Jesus? De verdade. Muito bem, Domingos Sávio. Então, comentamos como a graça de Deus não destrói o nosso modo de ser, mas nos eleva. Mas, e agora sim, podem anotar, vocês que estão aqui, que a santidade não é só a graça de Deus, mas é como eu respondo para essa graça de Deus. Também entra o meu esforço. Também eu vou mudar aquilo que não agrada a Deus, ou aquilo que eu sei que eu tenho que mudar. Além de não cometer pecado. Porque o pecado, presta atenção agora, o pecado não faz parte da natureza humana. Por isso que na Bíblia diz que Jesus era igual a nós em tudo, menos no pecado. Por isso que ele era homem verdadeiro. Porque Deus criou o homem e a mulher sem pecado. O pecado não faz parte da nossa natureza. O pecado é aquilo que destrói a nossa natureza. Quando nós pecamos, não ficamos igual aos animais. Ficamos muito pior. Porque os animais não têm nada a ver com pecado ou sem pecado. A gente vira besta. Bestas. O pecado nos destrói como ser humano. Vocês podem perceber que os santos são muito humanos. Eles sabem conviver com todos. Eles sabem amar inclusive a natureza. Olha São Francisco de Assis. São Francisco de Assis não era aquele que se abraçava na árvore, né? Vamos dizer assim, aqueles fanatismo ecológico. Não. São Francisco de Assis, ele reconhecia a criação de Deus. E por isso amava a natureza. Amava os seus irmãos e irmãs. Os santos são muito humanos. O pecado nos destrói. O pecado nos afasta de Deus e destrói. A gente acaba nem se reconhecendo como homens e mulheres. É triste. Então, o que eu quero comentar agora? Que tem esse esforço. Tem esse esforço. Na língua italiana tem aquela expressão que diz assim, sono fatto così. Sono fatto così. Eu sou feito assim, eu não vou mudar. Claro que vai mudar aquilo que tem que mudar. Então, realmente, se aquilo não vai de acordo, eu vou ter que me esforçar. Olha, por exemplo, Padre Diego, me dá um exemplo. Muito bem. São João, não está aqui escrito que o próprio Jesus chamou ele de filho do trovão, ele e o irmão dele. Mas por que chamou isso?
Porque eles eram tremendos. Olha só, por exemplo, não precisam pegar aqui, eu pego aqui bem rápido. No Evangelho de São Lucas, olha só, vendo isso, já que lá em Samaria não quiseram receber eles, né? Diz assim que uma povoação dos samaritanos não queriam dar pousada para eles. Olha o que nos diz aqui, né, no capítulo 9, no versículo 54 do Evangelho de São Lucas. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e consuma eles? Olha só que interessante. Não foi Tiago e João que pediram para Jesus para ocupar os primeiros postos no céu? Então eles tiveram que, pouco a pouco, e Jesus com muita paciência, né, ajudando eles a deixarem aquilo que não ajudava eles no amor. Tanto é assim que São João, quando escreve o Evangelho e também as suas cartas, ele já tinha quase 90 anos de idade. Aí ele escreve, você pega lá na carta de São João, está escrito assim: Deus é amor. Né? Quem ama a Deus, diz amar a Deus e não ama o próximo, é um mentiroso. Bom, mas ele mandou descer fogo em cima dos outros. Não é verdade? Então foi toda aquela vida de luta, porque a santidade, a pessoa não nasce assim pronta. Tem a graça de Deus, mas também tem o nosso esforço. Estão entendendo ou não? Me fazem assim pelo menos, que eu pelo menos percebo que sim. Olha como é a vida dos santos. Eu não sei, olha Padre Pio como tinha um temperamento forte. Deus não queria que mudasse esse temperamento, porque com esse temperamento ele conseguiu fazer tantas coisas. Mas como ele era nervoso, ele também teve que aprender a ter mais paciência. São Francisco de Sales, se eu não me engano era ele, que o escritório dele, que a mesa onde ele atendia, embaixo era toda arranhada. Porque ele era muito nervoso, ele se arranhava. Eu não sei se foi ele que depois que morreu, o estômago dele era uma pedra, de tanto que ele tinha que se aguentar. Porque ele, por temperamento, ele era muito nervoso. E sabe qual que era a fama dele? De angelical, de uma pessoa paciente e calma. Mas isso foi coisas que eles foram conquistando. Então tem o esforço deles. É a excelência na nossa vida. É tirar aquilo que temos de melhor. E os nossos vícios, aquilo que realmente nos impede de amar a Deus e amar o próximo, pouco a pouco que a gente possa também aceitar essa transformação e se esforçar realmente. E como se faz isso, padre? Fazendo, com exercício. Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou nervoso. Pois então, exercite na paciência. Eu sou uma pessoa que quero sempre estar em primeiro lugar, como Tiago e João. Pois aceite a ficar atrás e muitas vezes, em certos momentos, coloque o teu companheiro, o teu amigo na tua frente, valorize ele. Então é um esforço, a gente tem que ir se conhecendo e se exercitando. Então é essa graça de Deus que a gente recebe e como é importante, pouco a pouco, exercitar para abrir o nosso coração à graça de Deus. Então, a graça não destrói a nossa natureza. É como esse sal que faz realçar o sabor dos alimentos. A batata não se transforma em cenoura, que não se transforma em alface, né? Cada um tem o seu temperamento. São Francisco é diferente de Santa Teresinha, que é diferente de São Bruno, que é diferente, mas todos eles, na sua característica, foram santos. Porque amar a Deus e amar o próximo, com as características que Deus deu para eles. Muito bem, então, também
essa solidariedade, que somos uma família. Deixa eu aqui dar uma olhadinha se faltou alguma coisa. Os santos são aqueles que sabem abraçar a cruz, né? Com grande amor ao próximo, realmente. Como Santa Teresinha, do Menino Jesus, que ela dizia assim: eu sei que isso é impossível, que Deus não saiba aquilo que eu estou fazendo, porque Deus sabe tudo. Mas como eu gostaria que Ele não soubesse quando eu faço alguma coisa de bom, para não precisar me recompensar. Olha só. É aquela pessoa que ama o próximo, não faz as coisas para ajudar os outros, para receber uma recompensa, nem de Deus. Olha só. Porque está errado, né? É uma coisa que a gente tem, às vezes, uma mentalidade errada do cristianismo. Aquela, por que você ajuda o próximo? Porque eu quero ir para o céu. Então quer dizer que o teu irmão ou tua irmã é o meio para te alcançar a tua felicidade? Isso não é cristianismo. O céu é consequência. Você ajuda o teu irmão ou tua irmã porque você ama eles. Perdão naquilo que eu vou falar agora. Mesmo que você fosse para o inferno, você ajudaria. Porque você não faz para receber recompensa. Mas então o que é o céu? O céu é justamente a consequência, essa comunhão com Deus e com os irmãos que você já começa nessa vida. Então é claro que é impossível você ir para o inferno. Claro que vai para o céu. Mas eu estou dizendo que você não faz para receber alguma recompensa, né? Então, eu poderia comentar tantas coisas. Também uma coisa importante é que os santos sempre foram muito realistas e não só cuidaram das coisas do céu, porque sabem que as coisas desse mundo também são importantes. Tanto é que são grandes fundadores de congregações no campo da educação. Olha quantas universidades, quantas escolas fundadas por eles ou pelas pessoas que seguiram seus ensinamentos. Quantos hospitais, não é verdade? Quantas coisas. Então os santos não são aqueles que ficam olhando só para o céu. São muito realistas, eles estão para ajudar. Não é assim, não, agora esse mundo aqui, a nossa vida não importa. Vamos ficar sentadinhos, rezando, esperando a nossa morte. Não. Eles cuidam também dessa vida, mas de cara à eternidade. Por isso que é importante isso. Inclusive o conhecimento. Claro que tem santos que eram mais contemplativos, outros que tentaram ajudar no campo da caridade, São Vicente de Paulo, outros no campo do conhecimento, olha o La Salle, São João Batista de La Salle, né? Eu estudei num colégio lasalista. Os jesuítas, olha quantas universidades, não é verdade? Até em Tóquio, uma das melhores universidades é jesuíta, né? E só posso abrir um parêntese sobre isso, que um diálogo que eu tive com algumas pessoas, e na hora me veio o clique, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso, que me falaram assim: Padre Diego, a Igreja Católica, a religião não vai de acordo com a ciência. Vocês nunca ouviram isso? Fé e ciência não podem andar juntos, né? Aí conversando um pouco, diz, muito bem, mas aonde você estudou? Não, meu pai quis que eu estudasse, ou poderia colocar assim, aonde você vai colocar teus filhos? Eu não estou dizendo que só na Igreja Católica tem isso, né? Também num colégio secular também pode, né? Ou de outra religião, mas agora eu estou falando do cristianismo. Mas por que então você colocou naquele colégio? Porque aquele colégio é muito bom. Tá, mas você colocou o teu filho, o teu pai te colocou porque para aprender religião? Não, me colocou lá para minha formação, para aprender matemática, ciência. Aí na hora me veio o clique.
Tá, mas você não fala que a Igreja Católica vai contra a ciência? Mas é engraçado que para você receber o conhecimento científico é através da Igreja Católica, nos colégios católicos. Eu não estou dizendo que é só nos colégios católicos isso, mas para ver, eu não sei se vocês entenderam, eu estou aqui que a Igreja Católica, a religião não vai contra a ciência, tanto é que muitos, para receber o conhecimento, buscam na Igreja Católica, nas obras que foram fundadas na Igreja Católica. Não é interessante? Não é interessante? Então, realmente, os santos, também os homens cristãos, não estão separados desse mundo. Eles se preocupam com esse mundo. Por isso são, muitas vezes, aqueles que começaram como Padre Pio um hospital, para atender também, não só a alma, mas o corpo. Usei aqui o São João Batista de La Salle, porque eu estudei no colégio La Salista, no conhecimento, os jesuítas e tantos outros, tantas obras de caridade, de formação, para dizer que os santos são muito humanos, são muito realistas e também querem o bem da pessoa integral, não só o espírito, mas o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. É importante. Então, eu até comentei no início que cada um colocasse nas mensagens, quem não colocou, coloque nos comentários aqui do Facebook, qual que é o santo ou santa da sua devoção. Eu também vou colocar o meu e-mail, que aqui nos comentários, que aqueles que querem me mandar uma mensagem para comentar sobre algum testemunho, sobre algum livro da vida dos santos que mudou a sua vida, ou que foi importante no momento da sua vida, também para comentar como estão esses estudos bíblicos. Hoje já é o 10º encontro desse estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Então, comentar um pouquinho, quero receber a mensagem de vocês. Quem não quer colocar aqui no comentário, que aí todo mundo lê, e quer me enviar um e-mail, eu vou colocar agora no comentário o meu e-mail. Certo? Então, vamos, nós que estamos aqui, continuar conversando, certo? Como propósito para essa semana, por isso que é ação sistêmica, porque também colocamos em ação aquilo que aprendemos, é, durante essa semana, ler a vida de um santo. Não precisa ser um livro todo assim. Não precisa. Certo? Pode ser aquele lá do santo de cada dia, né? Ou buscar no Google a vida de um santo. Ler a vida de um santo e pensar, depois que eu terminei de ler, dizer assim, e eu? Né? O que eu tenho que fazer para estar mais em comunhão com Deus e aquilo que eu devo fazer a mais para amar o próximo. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, a santidade não é um luxo de alguns, é dever de todos. E nessa comunhão com Deus, eu quero ler uma passagem aqui do diário de Santa Faustina. Santa Faustina é uma santa também que eu tenho uma grande devoção, de Jesus misericordioso. E olha só aquilo que ela comenta sobre essa comunhão com Deus. Olha só, presta atenção, número 702 no diário de Santa Faustina. Nesta noite, a presença de Deus atingiu-me e imediatamente conheci a sua grande santidade. Ó, como me oprime essa grandeza de Deus! Conheço então todo o meu abismo e o meu nada. É um grande tormento, porque do conhecimento provém depois o amor. A alma se lança impetuosamente para Deus e se encontram face a face. Dois amores, o Criador e a criatura. Uma gotinha
que quer competir com o oceano. No primeiro momento, a gota gostaria de conter em si esse oceano inesgotável. Mas no mesmo momento reconhece que é uma gotinha. Então é vencida e se esvai toda em Deus, como uma gota no oceano. A princípio, esse momento é um tormento, mas tão doce que a alma, passando por ele, se sente feliz. Olha só. Claro, imagina a presença de Deus, já comentamos isso nos encontros passados. Então a pessoa sente aquele temor, né, aquele respeito, mas pouco a pouco a gente, né, entra nessa companhia maravilhosa de Deus. Muito bem, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira.